Olá, mais um pronunciamento de Jair Bolsonaro. Aliás, está virando rotina, né? Um governo em crise é isso. São pronunciamentos em cima de pronunciamentos para tentar se justificar. É impressionante. Nós estamos com o Brasil, com as pessoas morrendo, cada vez mais aumenta o número de mortes por coronavírus, aumenta o número de pessoas infectadas, a economia no chão. E Bolsonaro continua brigando com seus ministros e continua sendo incompetente no governo para salvar a vida das pessoas e enfrentar essa crise. Agora foi a crise com o Sérgio Moro. Aliás, as denúncias de Sérgio Moro, a delação de Sérgio Moro, porque é isso, Sérgio Moro conviveu com ele 1 ano e meio, então viu os crimes dele, consentiu nesses crimes e hoje delata, são gravíssimas. Mostra que Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal para dar outra destinação a inquéritos no Supremo Tribunal Federal, proteger seus filhos, proteger amigos, queria que a Polícia Federal não tivesse autonomia de investigação. Uma acusação muito grave de um ministro da Justiça e de alguém que foi juiz federal. Bolsonaro vem à televisão tentar se justificar. Disse que ia restabelecer a verdade. Ora, Bolsonaro não restabeleceu a verdade. Bolsonaro fez um chororô. Falou aqui sobre a vida dele, sobre o quanto a imprensa vai em cima dele, o quanto a imprensa prejudica ele, as acusações que tem contra os filhos dele, contra a família, o que ele está enfrentando. E ele quando acusou? E ele quando foi para cima do Lula, da Dona Marisa, dos filhos do Lula? E quando Dona Marisa morreu de desgosto por tudo isso? Aí ele achava que era natural? Que qualquer um podia enfrentar e que ele é um coitadinho? Isso é mentira. Bolsonaro é responsável por crimes, sim. Crimes de responsabilidade, crimes comuns, crimes eleitorais. E isso está vindo à tona. E Sérgio Moro, que tanto serviço prestou ao Bolsonaro, resolveu sair agora e fazer uma delação. Vamos lembrar, gente, que quem faz delação também é criminoso. Por que Sérgio Moro ficou 1 ano e meio no governo, quase 1 ano e meio, e só agora decidiu sair e só agora decidiu falar? Porque está vendo que esse governo pode fazer água? Esse governo pode terminar e quer salvar sua biografia mais uma vez? Porque nisso Bolsonaro fala a verdade. Sérgio Moro não está preocupado com o Brasil. Sérgio Moro não está preocupado com as pessoas ou com a justiça. Sérgio Moro está preocupado com a sua biografia. Sérgio Moro está preocupado com ele. Tem mais valor no seu ego do que no Brasil, do que na democracia. Aliás, basta lembrar que Bolsonaro extravasou contra a democracia e Sérgio Moro nunca levantou a voz para defender. Aliás, quem atenta contra o Estado Democrático de Direito não faria isso mesmo. Sérgio Moro também ficou quietinho sobre Queiroz, não abriu investigação e também não abriu contra Marielle, como disse Bolsonaro. Sérgio Moro calou, mesmo sabendo que ele, Bolsonaro, estava pressionando para mexer em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Mas mais grave que isso, hoje Sérgio Moro falou que pediu um seguro para Bolsonaro. Pediu que ele e a sua família recebessem uma garantia que se alguma coisa acontecesse com ele, depois dele sair do governo. O que eu vi hoje aqui, o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil, na televisão, desde cedo e agora, é na realidade um bandido entregando o chefe e cobrando o seguro que tinha sido prometido. É isso que nós estamos vendo. É uma delação. É muito grave isso. É grave para Bolsonaro e é grave para Sérgio Moro. Essas coisas têm que ser esclarecidas. E grave também o que Bolsonaro falou agora, que Sérgio Moro estava pleiteando ir para o Supremo Tribunal Federal. Eu espero que a gente não tenha isso na nossa vida, viu? Que esse cara não vire ministro do Supremo nunca, porque não tem o caráter, né? Não tem a decência de ver tanta coisa errada e ficar por 1 ano e meio no governo para não perder o palanque, não perder a oportunidade que tinha de estar como ministro da Justiça. É o que nós estamos vendo no Brasil, gente, é uma coisa... eu não achei que nós íamos assistir isso, né? Quando eu lembro do que fizeram com a Dilma naquele impeachment, do que fizeram com o PT, das acusações que fizeram sem provas contra o Lula, que esse Sérgio Moro ajudou a fazer, as mentiras que ele pregou, soltar a delação do Palocci no meio da campanha do Haddad, o que ele não podia soltar era uma delação mentirosa. Ele ajudou Bolsonaro a se eleger, ele que ajudou. E agora Bolsonaro contando que estava internado no Einstein, Sérgio Moro quis ir visitá-lo. Depois nós soubemos que foi o Guedes que levou o Sérgio Moro para conversar
com o Jair Bolsonaro e ele confirmou isso. Então ele tinha vontade de participar do Ministério da Justiça desde então. Ele estava armando e fez o serviço sujo. Ele fez o serviço sujo para Bolsonaro, né? Entregou e agora ele sai. E Bolsonaro o enfrenta, fazendo um mimimi, mas fala algumas verdades. Fala que a gente só conhece a pessoa quando convive com ela. É verdade. E que Sérgio Moro pensa mais nele do que no Brasil. É verdade. E que Sérgio Moro tinha mesmo interesse de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É urgente esse governo acabar. Não é possível, o Brasil não merece isso. Eles não conseguem tirar o Brasil da crise. O povo está sofrendo e eles estão brigando entre eles. O povo está morrendo e eles estão brigando entre eles. O povo está morrendo e eles estão fazendo cálculo político, porque é isso que faz. Bolsonaro o tempo inteiro faz discurso político. Agora Moro fez também. É uma indecência o que a gente está vendo. Bolsonaro tem que sair do governo, é fora Bolsonaro. E esse Sérgio Moro tem que ser processado, porque o lugar dele é na cadeia, pelas mentiras que ele disse, pela condução do processo contra o Lula, pelas barbaridades que ele falou e pelos crimes que ele cometeu aqui. O crime de conviver com gente criminosa, ouvir crime e conviver com gente criminosa e não tomar medidas a respeito disso. Nós queremos que Bolsonaro acabe, queremos que Sérgio Moro seja processado e termine como deve, na cadeia. E quanto a ele dizer que a Polícia Federal tinha autonomia do governo do PT, nós sempre dissemos isso. A Polícia Federal ou qualquer outros órgãos sempre trabalharam com autonomia e tiveram respeito dos nossos governos para desempenhar a sua função. Ele não fez mais do que a obrigação de reconhecer a verdade.